Aleluia, aleluia, aleluia. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As palavras que tu dizes, bem que são de eterna vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós meditaremos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivessem com seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Teu pai e eu andávamos à tua procura. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, presentes nesta capela da Casa de Nazaré, você que reza conosco através da Rádio Liberdade FM, você que medita a Palavra de Deus conosco através do nosso canal no YouTube, hoje, quarta-feira, da 19ª semana do Tempo Comum, dia 13 de agosto, nós brasileiros somos chamados a viver uma festa litúrgica interior muito importante. Hoje nós celebramos uma santa 100% brasileira como nós, Santa Dulce dos pobres, o anjo bom, não só da Bahia, mas do Brasil inteiro. Essa mulher consagrada, religiosa, amante de Jesus na Eucaristia e por causa dele amante dos pobres, marcou a vida de tantas pessoas e segue marcando até hoje. Que Santa Dulce coloque em mim e em vocês um pouquinho do amor imenso que ela teve e segue tendo por Jesus e por todos os filhos e filhas de Deus que mais sofrem. E nós vivemos neste mês de agosto, mês vocacional, dentro da dinâmica de cada semana desse mês, nós vivemos com a igreja no Brasil
a Semana Nacional da Família. A família dentro desse ano jubilar, que é chamada a se reconhecer como peregrina de esperança. Peregrina porque foi chamada. Esse é o lema também do mês vocacional desse ano. Nós somos peregrinos porque um dia nós fomos chamados. Ninguém parte para algum lugar sem receber um convite ou sem ter motivo. Todos nós, no dia do nosso batismo, fomos chamados por Deus. E não chamados por atacado, não chamados como uma massa, fomos chamados pelo nome. Ali, naquela pia do batismo, você não apenas recebeu o dom do Espírito Santo, a filiação divina, a pertença ao corpo de Cristo, mas ali você recebeu um nome, pronunciado pelo próprio Deus, através da boca do sacerdote que te batizou. Ali, Deus olhou para a irmã Teresa e disse, lá no Guarantã, Terezinha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim com cada um de nós. Ali, Deus nos chamou das trevas à luz, da morte à vida, do pecado para a graça, e chamados por Deus, nós somos convidados por Ele todos os dias a viver esse peregrinar, ou seja, a caminhar. Mas caminhar para onde? Sempre que Deus chama, Ele também indica o destino. Ele acompanha no caminho. Chamou Abraão e disse, sai da tua terra e vai, eu estarei contigo. E foi conduzindo Abraão. Quando chama Moisés e diz, vem, liberta meu povo, vocês vão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto e vou introduzir vocês na terra prometida. E assim por diante. Então o cristão, nós, membros do povo de Deus, nós não caminhamos para o nada, nós não caminhamos para o abismo, a gente não anda feito barata tonta, sem saber de onde veio nem para onde vai, não. Eu sou o alfa e o ômega de Jesus, o princípio e o fim. A vida do cristão começa em Cristo, peregrina com Cristo e termina em Cristo. E esse peregrinar de esperança, ele tem um final feliz. O final feliz é o abraço do Pai, é a vida eterna. Mas para chegar no final feliz, é preciso peregrinar. Guardem bem essa palavra, nós estamos usando ela tanto esse ano por causa do jubileu, mas se a gente não assume a palavra peregrinar na nossa vida, nós vamos viver o ano jubileu como se fosse um ano qualquer, e não é. São 2025 anos da encarnação e do nascimento de Jesus Cristo. E é por causa dele que a gente vai caminhando todos os dias, caindo, levantando, ora mais animados, ora mais desanimados. Mas quando o motivo da caminhada é bom, o cansaço se transforma em exercício. E transformar o cansaço em exercício, essa é uma missão nossa. Se a gente pensasse em alguém que fica ali o dia inteiro, sem motivo, chacoalhando o corpo para um lado e para o outro, a gente falava assim, interna porque não está bem, faltou um comprimidinho aí para a pessoa sossegar. Mas quando você vê aquela pessoa que está ali, movimentando o dia inteiro e pergunta, por que você não para o dia inteiro? Uma hora abaixa, outra hora levanta, e ela te diz, porque eu vou participar de uma competição. É claro que aquele exercício físico cansa, mas como o objetivo é aquela competição, aquele cansaço se transforma em exercício e você, mesmo cansado, vai todo dia se colocar essa disciplina. Eu preciso treinar, porque senão eu não tenho bom desempenho. Maria e José também foram peregrinando.
Concílio Vaticano II ensina que Maria é aquela, e José ao lado dela, é aquela que por primeiro peregrina o caminho da fé. E ao peregrinar o caminho da fé, Maria e José vão desbravando o caminho para nós. Hoje, quando nós temos angústia, temos aflição, a gente olha para a Sagrada Família e diz: Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. E na hora que a Sagrada Família passava os perrengues, ela chamava por qual Sagrada Família? Santa Teresinha do Menino Jesus, num jeito assim muito gracioso, ela vai escrever: eu sou mais feliz que a Nossa Senhora, porque eu tenho a Nossa Senhora para recorrer. A Nossa Senhora não tinha uma Nossa Senhora para pedir ajuda. Então vejam, Maria e José, eles vão desbravando o caminho que hoje nós percorremos, e eles nos ensinam que à medida em que a gente imita seus exemplos e invoca sua intercessão, a caminhada deles, com alegrias e dificuldades, será também a nossa. Quando surge a dificuldade, o menino Jesus sumiu. O que Maria e José fazem? Maria e José não ficam um apontando o dedo para o outro para dizer: a culpa é sua, a culpa é sua. Pelo contrário, quando surge a dificuldade, Maria e José se unem e dizem: vamos buscar o menino. Pensemos bem, quando na nossa família lá em casa, quando na família que é a igreja, na família da sua pastoral, quando alguma coisa não funciona, o que é que vocês e eu fazemos? A gente se une e diz: olha, vamos procurar Jesus, vamos fazer um instante de adoração? Não, nós procuramos o boi de piranha, ou seja, aquela pessoa que a gente vai descarregar a culpa nela, porque a gente precisa de um bode expiatório, e todo mundo vai jogar a culpa em uma pessoa só, e o problema vai ficar ali. Não. Quando surge a dificuldade, quando surge a crise, o Evangelho de hoje nos diz: Maria e José se juntaram e foram procurar Jesus. O que eles queriam não era brigar entre si, o que eles queriam era encontrar-se com Cristo. Sabem por que muitos casais brigam? Porque eles se juntaram para brigar. Porque se a gente passar o pente fino nos casais e perguntar: ambos, marido e mulher, procuram Cristo? Se a resposta for sim, então é preciso que essa busca de Cristo deixe de ser uma teoria, mas se converta numa prática. Buscar Cristo significa vida sacramental, eucaristia, oração, sobretudo quando as coisas não vão muito bem. Padre, o senhor fala isso, mas o senhor não sabe o perrengue que é lá em casa, porque tem família que marido e mulher vão para a igreja, tem família que o marido vai, a esposa não vai, tem família que a esposa vai e o marido não vai. Eu sempre discordo dessa: o meu marido não vai à igreja, a minha esposa não vai à igreja. Mentira. Você não ama seu marido? Ora, se você ama seu marido, você carrega ele dentro do coração. Então a hora que você se ajoelha para adorar Jesus na Eucaristia, com você se ajoelham aqueles que você carrega dentro de você. Aquele filho que dá mais dificuldade, aquela esposa ou aquele esposo que é mais difícil. Não seja egoísta, porque amor e egoísmo são duas coisas que não se misturam, porque o egoísmo mata o amor. Ao rezar, ao comungar, ao adorar Jesus, ao ouvir a palavra, alisa o teu peito, fisicamente mesmo alisa. Às vezes alguns gestos físicos ajudam a gente a tomar consciência das coisas. Alisa o peito e diz: Senhor, hoje eu estou te adorando com o meu esposo que tem me causado tanta preocupação. Jesus,
Hoje eu estou ouvindo a tua palavra, unido à minha esposa que eu carrego aqui dentro. Jesus, hoje eu vou te comungar e ao te receber na Eucaristia, eu peço que o Senhor também passe por todos esses que eu carrego no coração. Eu conversava esses dias com a Renata, que é nossa ministra da Eucaristia, da palavra também, e ela é da área da saúde. Ela dizia: padre, tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente ingere pela boca, no prazo de 60 segundos, está presente no nosso sangue, no corpo inteiro. Por isso, quando dá um tanguá na gente, que a gente cai a pressão, põe sal na língua, dá aquela ribada, o sal esparrama para o sangue. Deu uma hipoglicemia, você joga ali um pouquinho de açúcar na língua, deu ali um minutinho, você está mais animadinho. Aquilo foi para a corrente sanguínea. Pense bem. Do instante que você recebe a Sagrada Comunhão, no tempo de 1 minuto, o corpo e sangue, alma e divindade de Cristo já está passando 100% pela corrente sanguínea do seu corpo. E o que é que bombeia o nosso sangue? O nosso coração. Olha o Evangelho de domingo. Aonde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Ora, se você trouxe para adoração os membros da sua família, em 1 minuto, o sangue de Cristo atingiu todos eles, graças ao seu amor e à sua intercessão. Maria e José sabiam que eles não caminhavam à toa, caminhavam por causa de Cristo. E quem procura Cristo, sempre o encontra, porque Cristo deseja também nos encontrar. Mas Maria e José, e aqui eu termino, procuraram Jesus em um lugar muito específico, no templo, na igreja. Cuidado, houve um tempo em que nas nossas casas, o que ocupava a parede central da sala era o quadro dos corações de Jesus e Maria. Dizia o falecido padre Roque Schneider, jesuíta, responsável por anos pelo apostolado da oração no Brasil, ele dizia: o dia que a televisão entrou pela porta, o coração de Jesus saiu pela janela. Não basta, meus irmãos e irmãs, invocarmos Jesus, Maria e José pelas nossas famílias. É preciso também imitar as suas virtudes. O centro da vida de José e Maria, eu não me canso de repetir isso. O centro da vida de José e Maria era justamente Jesus. E por causa de Jesus, eles viveram alegrias e dificuldades, angústias e esperanças. Que nesta casa de Nazaré, nesta semana da família, neste dia de adoração, Maria e José apresentem a Jesus Eucarístico aqueles todos que nós trazemos no coração, para que hoje a adoração, a palavra e a comunhão santifique e visite tantos nomes e tantos rostos que vocês e eu trazemos no coração. Pense bem. Vou agora jogar uma pulga atrás da orelha. Será que você hoje não tem vida de igreja? Porque quando você era meio capenga na vida de oração, alguém também não comungou por você no coração? Muitas vezes nós somos frutos da perseverança da oração de alguém. Não desista de quem você ama. Não desista. Para que também um dia
a perseverança da sua oração alcance aqueles que a perseverança do seu amor já alcançou. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Unidos a Jesus, rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.